Você sabia que existe uma profecia na Bíblia tão sombria, tão esquecida, que até mesmo os anjos estremeceram ao ouvi-la? Um aviso direto de Deus, não aos ímpios, mas ao próprio povo que se dizia escolhido. Amós não era profeta, nem filho de profeta. Era apenas um homem do campo, mas foi escolhido para entregar a mensagem mais assustadora do Antigo Testamento. Vem dias em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O que significaria viver em um mundo onde Deus silencia? Nesse vídeo, você vai descobrir a profecia esquecida de Amós e o que ela tem a ver com os nossos dias. Seja bem-vindo ao canal Mistérios da Palavra. No auge da riqueza de Israel, quando os palácios estavam cheios, os altares lotados e o povo celebrava vitórias militares, Deus escolheu um homem simples, do campo, para anunciar o juízo. Amós não era sacerdote, não vinha de linhagem nobre, era apenas um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros. Um trabalhador, um desconhecido. Mas foi ele quem recebeu uma das mensagens mais duras e proféticas já registradas na Bíblia. Israel naquele momento se achava invencível. Prosperidade econômica, templos cheios de ofertas, rituais religiosos acontecendo diariamente. Tudo parecia em ordem. Mas por trás das aparências havia injustiça, corrupção, falsidade espiritual. Os juízes eram comprados, os pobres eram esmagados e os sacerdotes haviam se vendido ao poder. É nesse cenário que Deus levanta Amós, não para confortar, mas para confrontar. A mensagem era clara: buscai ao Senhor e vivei, porque senão ele arderá como fogo sobre Israel. O povo não queria ouvir. Os sacerdotes o expulsaram do templo. Mas Amós continuou, dia após dia, anunciando que o fim estava próximo. Sua profecia começa a desenhar um juízo que ultrapassava o físico. Não era só destruição de muros ou a queda do reino, era algo mais profundo e assustador. Uma fome, mas não de pão. Uma sede, mas não de água. Deus estava prestes a fazer algo que nunca havia feito antes: silenciar. Imagine um povo que buscasse a voz de Deus e não encontrasse, que clamasse por orientação e só ouvisse o eco do próprio desespero. Amós sozinho gritava no meio do povo: preparem-se para encontrar o seu Deus. A profecia parecia absurda. Israel ser destruída, a terra do templo, o povo escolhido. Ninguém acreditou, até que os exércitos da Assíria chegaram. Até que as cidades foram tomadas, até que o silêncio de Deus se tornou ensurdecedor. O que Amós viu ainda nos assombra hoje. Mas a pergunta é: será que essa profecia era apenas para Israel? Ou será que ela foi escrita para tempos como os nossos? O silêncio de Deus não é ausência, é sentença. Quando Amós disse que viria um tempo em que o povo teria fome da palavra, ele estava anunciando algo mais perigoso do que guerra, peste ou fome literal. Estava dizendo que haveria um tempo em que os homens buscariam a voz do Altíssimo e ela não estaria mais disponível. Não haveria visões, não haveria resposta, nenhum sussurro no templo, nenhum profeta, nenhum sonho. Imagine acordar um dia e perceber que a presença de Deus foi retirada, que Ele não está mais ouvindo, que o céu se fechou. Foi isso que Amós tentou alertar, e foi isso que aconteceu. Israel, mesmo destruída militarmente, ainda acreditava que Deus voltaria a falar, mas os dias se tornaram semanas, as semanas viraram meses, e o silêncio persistiu.
Essa fome espiritual descrita por Amós é o pior tipo de juízo, quando o Criador se afasta e o homem é deixado à própria escuridão. E isso não é apenas uma profecia antiga, é um padrão divino. Em outras épocas, Deus já havia se calado. No tempo do profeta Samuel, diz a Bíblia que a palavra do Senhor era rara. Entre Malaquias e João Batista, foram 400 anos sem qualquer nova revelação. Um intervalo conhecido como os 400 anos do silêncio. Mas o que Amós descreve é ainda mais radical. Não um período de espera, mas uma sentença definitiva. E então surge a pergunta que ecoa até hoje. Será que estamos nos aproximando de outro silêncio? Olha ao redor. O mundo mergulha em confusão espiritual. Igrejas se multiplicam, mas a verdade se perde. Profetas falam, mas não se ouve a voz de Deus. Bíblias são abertas, mas os olhos estão cegos. Vivemos conectados o tempo todo, mas desconectados do céu. Amós avisou: viria um tempo em que o homem percorreria de mar a mar, em busca de sentido, em busca de respostas, em busca de Deus. Mas não encontraria nada, apenas vazio, apenas silêncio. Esse é o aviso, essa é a fome. E essa é a preparação para algo maior, algo que será revelado no clímax da profecia. Amós não profetizou um castigo comum. Ele não anunciou apenas o colapso de muros, nem a invasão de exércitos. Ele anunciou o fim do acesso à presença de Deus. Um decreto de silêncio divino, uma fome espiritual irreversível. É como se Deus dissesse: vocês me desprezaram por tanto tempo, agora viverão sem minha voz. E aqui está o ponto mais assustador dessa profecia. Ela não era exclusiva de Israel. Amós usou termos que apontavam para toda a terra, para nações inteiras que se tornariam áridas espiritualmente. Ele escreveu: e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Essa linguagem transcende uma época. Ela fala de um tempo futuro, global, onde os homens buscarão desesperadamente algo real, algo divino, e não encontrarão. Pior do que viver em pecado é viver no pecado e não ouvir mais nenhum chamado ao arrependimento. Pior do que a escuridão é não haver mais luz alguma. Pior do que a fome física é se alimentar todos os dias e, mesmo assim, morrer por dentro. Estamos hoje vendo essa fome crescer diante dos nossos olhos. Pessoas vazias, correndo de uma filosofia a outra, influenciadores que vendem promessas vazias, uma geração inteira alimentada por distrações e morrendo de sede por sentido. E o mais profundo, essa profecia de Amós é talvez o prenúncio do fim dos tempos. Em Apocalipse 8, quando o Cordeiro rompe o 7º selo, há silêncio no céu por meia hora. Um silêncio divino, um momento de suspensão, como se o universo parasse para observar o juízo final. Seria esse silêncio uma repetição do que Amós viu? O que Amós revelou não foi apenas uma tragédia antiga, foi um retrato profético de um tempo que se aproxima. Um tempo onde Deus não será encontrado, onde o clamor humano não encontrará eco, onde os olhos se abrirão, mas será tarde demais. Esse é o grito silencioso de Deus, e o mundo já começou a ouvi-lo, mesmo sem perceber. Imagine um mundo onde Deus parou de falar, onde não há mais profecia, onde a Bíblia se torna apenas papel, onde o Espírito já não convence, não toca, não chama. Essa é a fome que Amós viu. Uma fome que se instala quando o homem silencia Deus por tanto tempo que ele decide não responder mais.
Mas por que Deus se cala? Não por crueldade, mas por justiça. Porque durante anos, gerações ouviram sua palavra e ignoraram. Porque os púlpitos foram trocados por palcos. Porque os cultos se tornaram shows. Porque o povo se acostumou com a luz e não percebeu que ela estava apagando. O silêncio de Deus é o juízo mais doloroso, porque é o único que revela que ele foi embora. Mas ainda há tempo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus ainda está chamando. Ainda há um fio de voz ecoando. Ainda há espaço para arrependimento. Amós não falou para destruir. Ele falou para alertar, para despertar um povo anestesiado. E essa é a mensagem final. Busque a palavra enquanto ainda se pode achá-la. Clame enquanto ainda há resposta. Ouça antes que o céu se cale. Porque o pior castigo não é o fogo, nem a destruição, nem a dor. É o silêncio. E se você chegou até aqui, saiba, você ouviu algo que muitos não ouvirão. Você foi alcançado por uma voz que em breve pode cessar. A moral dessa história é simples e profunda. Quanto mais ignoramos a palavra, mais nos aproximamos do seu silêncio. E quando ela finalmente se cala, é tarde demais para procurá-la. Mas você ainda pode buscá-la. E se deseja entender o que vem depois desse silêncio, não perca o próximo episódio da série, onde vamos revelar o maior engano espiritual dos últimos tempos e como ele está nos preparando para o juízo final.